Temos a nossa Wandinha, gente. Olha que amor que ficou essa peça. Ela foi feita em duas partes, certo? A parte da roupinha, a parte da cabecinha. E nós colocamos uma em cima da outra, forma a nossa Wandinha. Muito fofa, né? E esse vídeo de hoje é justamente para ensiná-los a fazer essa peça aqui. Aproveitando essa data aí, que é a nossa sexta-feira 13, a primeira sexta-feira 13 do ano, já no mês de janeiro, vamos fazer uma peça característica, né? A nossa Wandinha que tá super em alta, tendência total, então é uma peça bem coringa para tu tá fazendo. Bem simples de fazer e fica um charme. Vamos lá os materiais utilizados. Utilizei blush, pincel normal e um pincel um pouquinho menor, esse nem de blush é, ó, bem pequenininho, tá? Agulha de costura. Utilizei fio Anne preto. Esse fio Anne preto foi para fazer os detalhes, tanto aqui, ó, da parte de cima da roupinha, quanto a parte de baixo, que parece a meinha dela na parte de baixo, ó. Então, esses detalhes pretos, eu utilizei o fio Anne na cor preta. Utilizei também o fio Cleia na cor preta para fazer a sobrancelhinha, que ela é mais fininha, né, para dar mais delicadeza à peça. Para essas pintinhas, eu utilizei uma caneta de tecido com a ponta bem fininha na cor marrom, certo? Olhinhos de amigurumi de numeração 7, fios utilizados com suas respectivas quantidades. Fio balé rosa para fazer a parte do rostinho de 26 milímetros da Morino Fios. Eu utilizei 120 gramas. Fio preto, tanto para o cabelinho quanto para a roupinha. Também 26 milímetros da Morino Fios, eu utilizei 270 gramas. Fio areia para este detalhe, de 26 milímetros também da Morino Fios, eu utilizei 40 gramas. Fio branco, tá? Para fazer essa parte de baixo, mais um pedacinho aqui da base. Branco não, no caso, fio champanhe de 26 milímetros da Morino Fios, eu utilizei 95 gramas, ok? Então, está aí os fios utilizados e suas respectivas quantidades, né? Peso, quanto eu utilizei. Muito pouco fio, gente, vai na peça. Muito pouco fio mesmo. E é uma peça linda. Ela vai ficar no total com aproximadamente, acho que 360, 370 gramas. É bem pouquinho material que vai, tá bom? Agulhas que eu utilizei de crochê. Agulha de numeração 4 para estrutura geral da peça. E agulha de numeração 3 para fazer essas partes aqui da roupinha, ó. Tá vendo? Essa parte especificamente da roupinha que foi em ponto baixíssimo, certo? Eu acho que é isso, fita métrica, sempre mantenho na minha mesa de trabalho e tesoura. Basicamente, esse foi o material que nós utilizamos na nossa Wandinha. Bora lá, então, para nossa aula? Nós iniciaremos a nossa peça pela base dela, tá? Pelo fundo do cestinho. Essa base tem uma videoaula completa em que eu explico todo o passo a passo dela no primeiro vídeo desse canal. Então, é só você voltar alguns vídeos que tu vai encontrar lá o tutorial bem completinho dessa base, ok? Se trata exatamente da mesma base, só que com cores diferentes, apenas isso, certo? Vamos lá então, gente, olha só. Lá no tutorial dessa base, vocês vão ver que sobraram 2 fios aqui do lado avesso da peça. Esse é o lado direito, que tá virado para mim, do lado avesso. Que é o fio que nós trabalhamos a base toda, lá foi feita apenas em uma cor. E um outro pedacinho de fio, que foi um fio que nós deixamos no início e viemos conduzindo, então ele sobrou aqui. Então, lá no tutorial da base, você vai ver que sobrou exatamente 2 fios aqui atrás. No caso, especificamente desta peça que nós estamos fazendo, eu trabalhei 2 cores na base, vocês já entenderão por quê. Vou explicar no decorrer do processo de subida da parede,
Sendo que, ó, as 4 iniciais foram na cor preta e a última, a 5ª carreira, foi na cor champanhe, certo? Esse fiozinho preto, gente, eu vou conduzi-lo já desde o início, desde essa minha primeira carreira, tá? Por quê? Porque haverá troca de cor, eu vou ensinar vocês a fazerem troca de cor nessa peça, e terão momentos que eu vou ter que trabalhar com 2 cores juntas, tá? Então, se eu deixo para introduzir uma segunda cor apenas na hora que eu for trabalhar essas cores, esses 2 fios juntos, vai dar uma diferença. O meu cesto, ele não vai ficar bem retinho, ele vai ficar mais retinho aqui no início, que tem apenas um fio, e quando eu introduzir um outro fio, ele vai ficar mais gordinho aqui em cima, então ele vai dar vai pender um pouquinho para fora, tá bom? Então, mesmo nós não trabalhando as 2 cores juntas já desde o início, o ideal é que tu conduza essa segunda cor já desde a primeira carreira da tua peça, belezinha? Deixa eu ver se tem mais algo. Tá. Olha só, sempre que nós formos introduzir a agulha para subirmos essa primeira carreira, eu vou introduzir de forma que eu sempre pegue, ó, as 2 alcinhas dessa base. A primeira alcinha aqui de fora e outra alcinha aqui de dentro, ó, 2 alcinhas. Ela tem 3 no total, ó. Tem 1, 2 e tem uma terceira aqui escondidinha, tá vendo? Então, sempre que eu for introduzir, eu introduzo por baixo dessas 2, ok? Então, explicações dadas, vamos então iniciar a subida da parede do nosso cesto. Faremos então agora a primeira carreira de subida. Veja bem, essa minha primeira carreira de subida, eu estarei utilizando exatamente o mesmo fio que eu utilizei na última carreira da minha base, tá? Veja bem, ó, dedo médio e dedo polegar eu tô segurando a base, tá vendo? Dedo indicador eu suspendo para arrumar a tensão desse fio. É esse dedo que vai ditar a tensão do meu fio, tá? Esse é o fio que vem do novelo. Então, eu vou vir aqui, ó, entre o meu dedo e o fio que vem do novelo, vou empurrá-lo aqui para fora um pouquinho, ó, e dar uma volta em 90 graus, formando a letra E. Eu tenho aqui a letra E na agulha. Eu pego e aproximo o máximo possível essa letra E aqui dessa minha base, tá? Vou vir aqui, ó, na mesma direção que sai esse fiozinho, introduzindo a agulha por baixo das 2 alcinhas, lembra? Peguei o fio que vem do novelo, puxo para deixar ambos na mesma altura, venho e travo. Tenho o primeiro ponto baixo da primeira carreira do meu cesto. Introduzo aqui novamente, ó, por baixo das 2 alcinhas, peguei o fio que vem do novelo, estendo para ficar exatamente da mesma altura, certo? Que tá a laçadinha anterior e fecho. Novamente, ó, por baixo das 2 alcinhas, peguei o fio, estendo para ficar da mesma altura e travo. Lembra aquele fio preto, gente, que eu falei que tinha ficado 2 fios, né? Lembra aquele fio preto? Nós vamos conduzi-lo no decorrer de toda essa nossa carreira, essa nossa primeira carreira aqui. Então, a condução de fio já passa a ser a partir da minha primeira carreira, ó. Ele vai ficando escondido entre as tramas, certo? Faço um pouco de pontos, venho, ó, acomodo, afofo, ajeito. Essencial esse processo, tá? No decorrer da confecção da tua peça, para que ela vá se moldando exatamente da forma que tu quer, ó. Ela vai tomando a forma que tu quer. Tu molda com a tua mão a tua peça. O fio de malha, ele é extremamente maleável. Então, tu consegue esse efeito que tu quer, às vezes, apenas ajeitando aqui, ó. Faça isso já desde a primeira carreirinha aqui, ó, da base. Vai ajeitando sempre, tá? No decorrer de todo o processo, ok? Venho aqui e travo. Conforme eu vou fazendo esses pontos baixos, eu sempre dou uma paradinha e dou uma leve puxada nesse fio que eu tô conduzindo para que ele se assente aqui entre essas tramas, tá?
Então, sempre, olha só, veja bem, sempre que eu for introduzir a agulha por baixo daquelas duas alcinhas, lembra? Ó, duas alcinhas, uma, duas. O fio que tá sendo conduzido, ele vai ficar por cima, junto com essas alcinhas, e na hora que eu for puxar o fio que vem do novelo, ó, deixando as duas laçadas na agulha, ele sempre ficará entre essas laçadas e o fio que vem do novelo. Daí, na hora que eu travo, ele fica escondidinho aqui dentro desta trama, ó. Ele fica escondidinho, tá bom? Ó, introduzi, puxei, acertei tamanho das duas laçadas. Sempre que eu for puxar esse fio que vem do novelo, já puxa ele no sentido que tu quer que a parede do teu cesto suba, ó. Tu quer que ela suba reta, certo? Pra cima, ó, veja bem, pra cima. Então, tu vai puxar pra cima, nem pra dentro, nem pra fora, mas pro sentido que tu quer que o teu cesto suba. E assim tu vai fazendo, ó, no decorrer de toda a volta desta base, até se encontrar lá com o primeiro pontinho feito aqui na carreira, ó. Sempre, sempre ajeitando, dando aquela leve puxadinha no fio conduzido para sentá-lo entre as tramas, certo? Na hora de introduzir a agulha aqui, ó, por baixo das duas alcinhas desta base e puxar, sempre iguala o tamanho com a laçadinha que tá na agulha, sempre puxando no sentido que tu quer que teu cesto suba, travou, ok? E assim tu vai fazendo, faz mais uns 4, 5 pontos mais ou menos. Feito isso, parou, ok? Vem aquela ajeitada, ó, sempre, e uma leve puxadinha no fio que tá sendo conduzido. E tu vai repetindo esse processo até dar uma volta completa aqui nessa base, se encontrando aqui com o primeiro pontinho feito. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, veja bem, aqui tá o primeiro pontinho feito, certo? E aqui tá o último pontinho feito, ok? Eu vou estender um pouquinho essa laçadinha, ó, estendi um pouco essa laçadinha, até que ela alcance mais ou menos, ó, essa primeira alcinha formada aqui, ó, certo? Vou vir aqui, introduz a agulha de dentro do cestinho pra fora, tá? A ponta dela tá virada na minha direção. Pego essa laçadinha e puxo ela lá pra dentro, ó. Certo? Então, eu introduzi a agulha por baixo das duas alcinhas formadas aqui, por esse pontinho. Coloquei essa laçadinha lá pra dentro, puxo ela, seguro ela aqui pra que eu não perca. Venho, ajeito o máximo que eu conseguir, ó, venho ajeitando, afofando, para que o corpo dessa laçadinha que foi lá pra trás, ele fique mais ou menos do mesmo tamanho do corpinho das anteriores feitas, ó, certo? Feito isso, eu venho aqui, ó, tá vendo esse primeiro ponto, que é o ponto anterior aonde nós entramos com essa laçadinha? Eu introduzirei a agulha por dentro dele, ó, por dentro dele. Venho aqui, ó, aquele fio que estava sendo conduzido preto, ele continuará sendo conduzido. Tu joga ele aqui pra frente dessa laçadinha, tá vendo que nós passamos lá pra dentro. Venho e puxo o fio do novelo aqui por dentro desse meu primeiro pontinho, pelo centro desse meu primeiro pontinho, ficando assim, ó, com esse fio que eu puxei do novelo, mais a laçadinha que nós havíamos puxado. Opa, desculpa, gente, eu tô bem pertinho da câmera para vocês verem bem os detalhes. Eu bati sem querer, ó. Tá vendo? Então, a minha agulha ficou com duas laçadinhas, a que eu puxei agora do novelo, mais aquela que eu havia puxado lá pro lado de dentro, ó. Eu deixo as duas da mesma altura. Fio que tá sendo conduzido, eu puxo bem. Aqui o fio que tá no novelo, venho e travo, certo? Travei aqui, formando assim o primeiro ponto baixo centrado, porque agora ele está sendo do centro do ponto da carreira anterior, da nossa segunda carreira. Ó, novamente, eu introduzo a agulha dentro do ponto baixo centrado, peguei o fio que vem do novelo, devo fazer exatamente
a mesma coisa que eu fiz lá na primeira carreira, ó, dentro do ponto, não é entre um e o outro, certo? É dentro do ponto. Estendi para ficar da mesma altura, venho e fecho, tá? Ó, dentro do ponto, veja bem, gente, vocês lembram aquele fio, esse fio que nós conduzimos lá na nossa primeira carreira? Um detalhe bem importante, a partir dessa minha segunda carreira, sempre que eu for introduzir a agulha no centro do ponto, eu vou introduzi-la por baixo, olha lá ele, tá vendo? Desse fio que foi conduzido. Porque daí na hora que eu puxo o fio que vem do novelo, ó, ele sai por baixo do fio que foi conduzido na carreira anterior. Dessa forma, a gente fica com o avesso bem perfeito, sem que o fio que tá sendo conduzido fique à mostra, tá? Então, além de todos os cuidados lá já que eu mencionei para vocês, quando nós estávamos fazendo a primeira carreira, de puxar o fio para acomodá-lo, sempre ao introduzir, ó, no centro do ponto, deixa ambas as laçadas da mesma altura, puxando no sentido que tu quer que cresça essa peça, sempre ajeitando aqui, ó, com as mãos, para que ela vá se moldando. E além de todos esses cuidados, agora tu tem que pegar e lembrar sempre de introduzir a agulha por baixo do fio que foi conduzido, ó. Na hora que eu puxo essa laçadinha, tá? Do fio que vem do novelo, ela passa por baixo do fio conduzido, correto? E assim eu vou fazendo, trabalhando toda essa nossa segunda carreira, darei uma volta completa, sempre na cor champanhe, até nós nos encontrarmos aqui com o primeiro pontinho feito. Então, aqui será o último, certo? E aqui foi o primeiro. Cheguei aqui, ó, ao fim da minha segunda carreira de subida da parede desse cestinho, tá vendo, ó? A laçadinha, tá vendo? Primeiro ponto, último ponto. Introduz a agulha lá de dentro do cesto para fora com a ponta virada para mim, passando por baixo da alcinha formada aqui pelos pontos iniciais, junto com ambas as mãos, ó. O máximo possível esse primeiro e último pontinho. Venho aqui, puxa essa laçadinha lá para dentro, ó, puxei bem. Agora, eu vou acertar aqui o tamanho dela, puxando o fio que vem do novelo, certo? Ó, venho aqui, puxo o fio que vem do novelo para acertar, para que ela não fique nem muito grande, nem muito pequena, tá? Nem muito folgada, nem muito apertada. E de forma que fique o mais juntinho possível esse ponto inicial e este ponto baixo centrado final, ok? Todos os fechamentos invisíveis das próximas carreiras serão feitos exatamente dessa mesma forma. É só repetir o processo, tá? Especificamente nessa terceira carreira, o que eu farei? Ó, eu vou introduzir a minha agulha por dentro do ponto anterior, onde eu puxei a laçadinha, lembra que nós fizemos isso na carreira anterior? Ó, por dentro e por baixo do fio que foi conduzido, sempre introduzindo por baixo do fio conduzido. Só que agora, em vez de nós puxarmos o fio branco, né, o fio champanhe, que era o fio que nós estávamos trabalhando, tu vai vir aqui, ó, e puxar aquele fio que estava sendo conduzido, que é o fio preto. Tu vai puxá-lo aqui, ó, por dentro deste meu primeiro ponto da segunda carreira, tá vendo? Ó, ele vai sair do centro deste ponto. E o fio que era o condutor, né, o fio que nós estávamos trabalhando, que era o fio champanhe, ele passará a partir desse momento a ser o fio conduzido, correto? Então, eu vou vir aqui, ó, acerto ambas laçadinhas para que fiquem da mesma altura, venho e fecho já na nova cor, que é a cor preta. O fio champanhe, ele passará a ser conduzido aqui a partir dessa nossa terceira carreira. Farei aqui a minha terceira carreira completa, exatamente como eu fiz a segunda, tá? É exatamente a mesma coisa, introduzindo a agulha por baixo do fio que foi conduzido na carreira anterior. Ao introduzir a agulha e puxar o fio que vem do novelo, ó, eu igualo as laçadinhas, eu deixo do mesmo tamanho,
sempre no sentido que eu quero que esse cesto suba. Sempre tu vai vir aqui, ó, acertando, ajeitando esses pontos. Fio que tá sendo conduzido, aquela leve puxadinha. E assim tu vai fazer no decorrer de toda essa nossa terceira carreira, correto? Então, eu farei, olha só, a gente tá na terceira, farei a terceira, a quarta e a quinta carreira na cor preta, sem nenhuma troca de cor, só que o fio champanhe continua sendo conduzido em todas elas, certo? Então, tenho 2 carreiras na cor champanhe e as próximas 3 carreiras, para formar as 5 necessárias, nós faremos na cor preta. Fechamento invisível igualzinho que eu ensinei para vocês, não tem erro. Só replicar tudo que vocês já fizeram até aqui, até nós chegarmos na nossa quinta carreira. Então, eu farei 3 carreiras na cor preta apenas, sem troca de cor. Finalizei aqui, ó, as 5 carreiras, tá vendo? As 2 iniciais eu fiz na cor champanhe e as 3 na cor preta. Lembra que eu falei para vocês que eu havia feito essa última carreira por um motivo na cor champanhe e explicar para vocês o porquê? A parte de baixo, a parte da base do cesto vai ficar virada para baixo sempre, correto? Então, a probabilidade que ela suje é maior. Eu poderia estar fazendo ela toda em branco. Eu não fiz toda em branco exatamente por isso, né? Aqui no caso, no fio champanhe. Eu precisava que essa minha bordinha aqui fosse na cor champanhe. Por isso que eu tive que fazer essa última carreira na cor. Poderia ter feito toda ela na cor champanhe? Poderia. Só que é o que eu disse, a parte de baixo, a probabilidade de sujar é maior porque ela fica apoiada numa base, né? Numa base plana. Por isso que eu optei por fazer apenas a última carreira, que era exatamente a borda que eu precisava dessa base, essa borda que fica aqui à mostra, tá bom? O restante eu fiz na cor preta, assim suja menos, a probabilidade de sujar é menor. Geralmente, gente, eu aconselho a quem faz peças, cestos assim para vender, impermeabilizar esses cestos antes da venda. Vai lá, compre impermeabilizante no Mercado Livre, tem vários, o valor é bem em conta e ele tem um rendimento muito bom. Tu vem e espirra nele todo, até molhar mesmo, tanto por dentro quanto por fora, deixa secando no sol, certo? No sol não, perdão, na sombra, não deixa no sol para não manchar a peça, principalmente se tratando, né, de preto e branco. E ela vai ficar impermeabilizada. Depois é só sua cliente vir com um paninho, com algum produto, álcool, algum outro produto que ela use, um paninho úmido, e passar, que daí vai limpar essa peça sem que ela manche e sem que seja necessário lavá-la, colocá-la para lavar, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade, olha só. Finalizei, então, a quinta carreira. Esses branquinhos aqui, ó, logo eles vão sumir, tá? Assim que eu vir com a carreira de cima, já some, não fica nada à mostra. Vou pegar aqui o fio fino, tá? Eu descrevi toda a relação de material utilizado no início desse vídeo. Ó, pegarei o meu fio fino, mais aquela agulha mais fina. Venho aqui, ó, bem na direção da emenda invisível que eu estou fazendo. Vou vir bem aqui no pezinho, ó, bem no pezinho do primeiro ponto da primeira carreira. Passando por baixo, quer ver? Deixa eu introduzir a agulha para vocês entenderem. Passando bem aqui por baixo, ó, da bordinha dessa carreira de ponto baixíssimo, tá vendo? Olha onde a minha agulha vai sair. E olha onde ela vai entrar, bem no pé do pontinho. Tá vendo? Bem no pé mesmo. Deixa eu virar assim pra vocês verem bem. Olha só. E vai sair aqui, ó, por baixo da carreira de ponto baixíssimo. Vou pegar aqui o meu fio fino, deixando uma sobrinha aqui de uns 15 centímetros, mais ou menos. E vou puxar uma laçadinha aqui pra cima, ó. Esse pedacinho que eu deixei, essa sobrinha aqui que eu deixei, eu vou passar por cima do fio que vem do novelo, que é o fio que eu irei trabalhar, certo? Venho aqui, ó, dou uma estendida nesse fio até o próximo espaço que eu precisei entrar. Peguei o fio que vem do novelo e puxei de uma vez só por dentro dessa laçadinha.
estendo novamente até a próxima entrada, ó. Vou estender exatamente até a próxima entrada, nem mais nem menos. Olha a agulha saindo aqui embaixo. Puxei o fio que vem do novelo de uma vez só, por dentro dessa laçadinha. Estendo ela até a próxima entrada. Novamente, fio que vem do novelo, puxo de uma vez só por dentro dela. Então, isso daqui, gente, é ponto baixíssimo. Nós faremos uma carreira inteirinha de ponto baixíssimo, até dar uma volta completa aqui nessa nossa peça, ó. Sempre introduzindo e puxando de uma vez só. Estendi, puxei de uma vez só. E assim, ó, eu venho fazendo, certo? Até dar uma volta completinha nessa nossa peça. Olha só, gente, aqui tá o meu pontinho inicial, né? Onde iniciei essa carreira de ponto baixíssimo. E aqui está onde eu faria o meu último ponto baixíssimo, tá? O que que eu farei? Em vez de eu pegar o fio que vem do novelo, agora que é o fio que nós estávamos trabalhando, deixa eu só desenroscar aqui. Bagunçou tudo. Fio fino junto com fio grosso, fio de malha. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Olha só. Esse último ponto, em vez de eu pegar este fio que vem do novelo, certo? Que nós estávamos trabalhando, sabe aquela sobrinha inicial de fio que nós deixamos? Eu vou pegá-la e vou fechar esse meu último ponto, puxando, ó, ela toda por dentro dele, tá? Puxei ela toda. Feito isso, eu introduzo a minha agulha, olha só, da parte de baixo da base, no sentido do que o cesto vai subindo, ó, a pontinha virada pra cima. Pego esse fio e puxo pra cá, ó. Puxei essa sobrinha de fio pra cá, certo? Agora, eu irei introduzir a minha agulha lá, olha só, lá onde estava saindo esse meu ponto. Lembra que eu falei que sempre saía por baixo da carreira de baixíssimo? Pois então, vou introduzir a minha agulha aqui por baixo e vou passar por dentro do último ponto que nós fizemos. Aí, então, eu pego essa sobrinha de fio e puxo aqui por dentro. Dessa forma, eu faço um ponto baixíssimo invisível, certo? Vai ficar aqui, ó, de forma contínua, como se não houvesse nenhuma emenda. Corto esse fio que vem do novelo, ficando com as duas pontinhas aqui embaixo. Venho e dou um nó duplo ou triplo, ó, bem apertadinho, para que não me escape. Vou dar 3, só por garantia. E corto a sobrinha desse fio. Depois eu venho aqui com a tesoura mesmo, ó, e escondo ele por baixo dessa carreira de ponto baixíssimo. Então, ó, veja bem como ficou, tá vendo, ó? E ele não apareceu aqui na nossa base. Então, ficou super bem acabadinho, tá? Esse restinho de fio branco é o fio que nós estávamos conduzindo. Eu cortei ele, já vou explicar o porquê, já vou introduzir uma nova cor, por isso que eu cortei ele, ok? Então, a primeira carreira aqui de ponto baixíssimo com o nosso fio fino foi feita. A segunda carreira, eu vou vir aqui na emenda novamente, ó, tá vendo a emenda? Vou introduzir a agulha por dentro do ponto baixíssimo da primeira carreira e farei a mesma coisa, ó. Deixarei uma sobrinha de fio, ok? Venho aqui dentro, ó, puxei o fio que vem do novelo. Estendo até o próximo ponto baixo, no centro dele, ó. Esse fiozinho, essa sobrinha de fio, eu vou passá-la por cima, ó, por cima do fio que eu vou trabalhar, que é o fio que vem do novelo, correto? Passei por cima, olha aqui o fio que vem do novelo. Venho aqui, ó, puxo o fio que vem do novelo, iniciando a minha carreira de baixíssimo. Estendo até o próximo ponto baixo, dentro dele, peguei o fio, puxei de uma só vez. Estendo até o próximo ponto baixo, dentro dele, puxei o fio que vem do novelo, puxo de uma vez. E assim, ó, sempre estendendo a laçadinha até a próxima entrada da agulha,
Pegando o fio que vem do novelo e puxando de uma vez só por dentro dessa laçadinha, eu vou dando mais uma volta completa em ponto baixíssimo, tá? Dei uma volta completa aqui em ponto baixíssimo, vou fazer aqui o fechamento com vocês e depois, para finalizar, venho na carreira de cima, também colocando dentro dos pontos baixíssimos e dou mais uma volta em baixíssimo. No total, são 3 carreirinhas de pontos baixíssimos. Essa parte de baixo vai simular a meinha dela, que é listradinha, ok? Olha só, vim dando a volta completa em baixíssimo, tá vendo? Cheguei aqui no fim, ó, primeiro ponto, último ponto. Em vez de eu pegar o fio que eu venho trabalhando aqui, deixa eu só tirar esses fios daqui para vocês enxergarem melhor. Ó, cheio de bichinhos de luz, mosquitinhos de luz, por causa das softbox. Olha só, em vez de eu pegar o fio que vem do novelo, certo? Que é o fio que eu estou trabalhando, eu vou pegar aquela sobrinha inicial de fio que eu deixei, lembra? Venho aqui, peguei essa sobrinha inicial de fio e fechei esse meu último ponto baixíssimo, tá? Deixa eu só ajustá-lo, ó. Fechei esse meu último ponto baixíssimo, puxando essa sobrinha de fio toda por dentro dele, ok? Introduzo a minha agulha de cima, agora de cima para baixo, tá? A ponta da agulha virada para a base do cesto. Peguei essa sobrinha de fio, ó, passei ela por trás do ponto baixíssimo feito inicial e puxei essa sobrinha de fio aqui para cima, ok? Agora, eu vou lá dentro do cesto, saindo com a agulha aqui dentro do último ponto baixíssimo feito e puxo esse fiozinho, essa sobrinha de fio lá pra dentro. Dessa forma, eu vou ficar, deixa eu só, um minutinho só. Só puxar aqui direitinho, que eu puxei o fio errado. Peraí que eu já dou foco, só um minuto, ó. Peguei o fio que vem do novelo, puxei, agora sim, certo? Ficando aqui com os 2 fios, o fio que vem do novelo e aquela sobrinha, lembra aquela sobrinha? Vou dar um nó duplo ou triplo, vamos dar um triplo por garantia. Eu não irei cortar o fio que vem do novelo dessa vez, tá? Eu só venho aqui dentro, ó, e dou o nozinho necessário para nós travarmos o fio dessa nossa segunda carreirinha aqui de ponto baixíssimo. E venho aqui, ó, segundo nozinho. E terceiro nó, para garantir que ficou bem preso e que não tenha nenhum risco de escapar. Feito isso, eu vou cortar apenas aquela sobrinha de fio. O fio que vem do novelo, ele vai continuar aqui, ok? Porque eu vou trabalhar agora a minha última carreira de ponto baixíssimo com ele, ó. Ele continua aqui. Venho aqui agora dentro do ponto baixo da carreira de cima e faço mais uma carreira de baixíssimo, repetindo o mesmo processo lá da carreirinha anterior, ó. Sempre no centro do ponto, tá vendo, ó? Nesse caso, é no centro do ponto baixo centrado da última carreira branca e no pezinho da carreira preta, tá vendo? E dessa forma, ó, sempre estendendo a laçadinha até o próximo ponto, peguei o fio que vem do novelo, puxei de uma vez só por essa laçadinha, ó, estendi, peguei fio que vem do novelo, puxei de uma vez só. E assim eu farei, ó, dando uma volta completa até chegar aqui no final, me encontrando com o primeiro pontinho feito. Finalizei aqui a minha terceira volta. Na minha terceira volta, gente, eu cortei o fio, certo? E fiz o fechamento exatamente como foi feito aqui nas carreiras anteriores. Vai ficar dessa forma, que olha que graça, que fica bem delicadinho. Por isso que eu uso um fio mais fino, para que traga essa delicadeza para esses detalhes. E quando a peça estiver finalizada, ela fica muito delicada, ela fica bem visualmente leve, né? Não fica grosseira. Vamos lá, então, para nossa sexta carreira. Olha só. Iniciei já o fechamento invisível aqui, volto a minha agulha original, né, a número 4.
Vou fazer o fechamento de carreira normal, ó, laçadinha lá dentro, laçadinha aqui fora. Só que a partir dessa minha sexta carreira, eu introduzirei aquela terceira cor que eu vou usar, certo? Que aqui no caso é o areia, ó. Vou colocá-lo, tá vendo, ó? Vou colocá-lo aqui entre ambas as laçadinhas e travei, ok? Agora, eu venho fazendo ponto baixo centrado, exatamente como eu estava fazendo antes, ó, sempre introduzindo a agulha por baixo do fio que foi conduzido, todas aquelas dicas que eu já falei mais de uma vez anteriormente. Tu vai fazendo igualzinho, ó. Fiz uns pontinhos, parei, dou uma leve puxada nesse fio, ó, para que ele se assente entre essas tramas. E assim, eu vou trabalhando por 17 pontos. Quando eu fizer 17 pontos na cor preta, eu volto aqui e mostro para vocês a primeira troca de cor que nós faremos. Fiz os meus 17 pontos baixos centrados iniciais dessa minha sexta carreira. Cheguei aqui no 17º, veja bem, eu não fechei, ele tá aberto, certo? O que que eu farei? Eu vou passar o ponto preto, o fio preto por cima do fio areia, ó, passei por cima e fecho esse meu 17º ponto já na cor areia, tá? O próximo ponto, eu farei um ponto baixo centrado na cor areia, só que eu também não irei fechá-lo. Vou deixá-lo aberto, novamente faço a troca de cor, ó. Passo a areia por cima do fio preto, puxo bem, para ficar bem justinho, e fecho esse único ponto na cor areia aqui, na cor preta novamente. Agora, eu venho e continuo fazendo ponto baixo centrado, até completarmos 17 pontos desse outro lado aqui, e fecharmos essa nossa sexta carreira. Fechamento invisível, igualzinho, eu já expliquei para vocês anteriormente. Vai ficar assim, tá bom? Esses pelinhos pretos, gente, depois eu mostro para vocês como que eu tiro, como eu faço a limpeza do cesto desses pelinhos depois de finalizado. Sétima carreira, gente, olha só. Eu finalizei aqui a minha sexta carreira, veja bem, ó, finalizei minha sexta carreira, fiz o fechamento invisível, estou na sétima carreira. Fiz 16 pontos baixos centrados iniciais na minha sétima carreira. 16º tá aqui na agulha, não foi fechado ainda. Efetua a troca de cor, gente. Troca de cor de fio, sempre a gente vai fazer da mesma forma, tá? O condutor passará por cima do fio que tá sendo conduzido. Tu vem aqui, ajusta bem, olha só. E o último pontinho, tu já fecha na nova cor que tu vai trabalhar, que aqui no caso é o areia, tá? Venho aqui, ó, e faço 3 pontos baixos centrados na cor areia, sendo que o terceiro ponto baixo centrado tu deixa na agulha também, não fecha, tá? Antes de tu fechar esse pontinho, tu vem aqui, ó, puxa o fio que tá sendo conduzido, que aqui no caso é o preto, para ajustar bem, para ele ficar bem assentado por entre essas tramas, antes de efetuar aquela troca de cor novamente, ó, passei o areia por cima do fio preto e fecho esse meu terceiro ponto já na cor preta, tá? Agora, venho e faço mais 15 pontos baixos centrados na cor preta, até nós fecharmos aqui essa nossa sétima carreira, ó. Venho fazendo, sempre introduzindo a agulha por baixo do fio que foi conduzido na carreira anterior, olha ele ali, tá vendo, ó? Por baixo, para que a gente esconda bem ele, ó. Venho, ajeito, acomodo, puxei para assentar esse fio. E assim, eu farei 15 pontos baixos para fechar essa minha sétima carreira. Farei fechamento invisível, certo? Vou vir e farei mais 2 carreiras, tá? A sétima, oitava e nona carreira. Na oitava carreira, ó, eu vou aumentar aqui esses pontinhos areia. Em vez de 3, vai passar para 5. E na nona, em vez de 5, passará para 7. Para 7 não, para 9. Na última, a gente vai pular 2. Vou fazer aqui o meu e já volto para mostrar essa contagem de pontos
nessas trocas de cores que eu farei, tá bom? Olha só, fiz até a minha 9ª carreira, seguindo exatamente tudo que tinha sido explicado para vocês. A única coisa que teve diferença foi a distribuição de pontos por cor, certo? Então, aqui, ó, na nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreira, eu fiz 17 pontos pretos, 1 areia, 17 pretos. Aqui eu fiz 16 pontos pretos, 3 areias e 16 pontos baixos centrados pretos. Aqui, na carreira de cima, eu fiz 15 pontos baixos centrados na cor preta, 5 pontos baixos centrados na cor areia e 15 pontos baixos centrados na cor preta, certo? Aqui na nossa última carreira, eu fiz, olha só, 13. Aqui sempre, ó, eu aumentava 1 ponto, tá vendo? Nessa última, eu aumentei 2 pontos com uma cor diferente. Então, aqui nós tínhamos 15 na cor preta, passou para 13. 13 pontos baixos centrados na cor preta, 9 pontos baixos centrados na cor areia e 13 pontos baixos centrados na cor preta, certo? A única diferença, então, foi a questão mesmo da distribuição de pontos por cor. Cheguei aqui, ó, na minha emenda, fazer o acabamento com vocês, olha só, tá aberto, tá vendo? Eu fiz, aqui tá o meu primeiro pontinho, aqui tá o meu último. Vou introduzir a agulha, ó, de dentro pra fora, por baixo daquelas 2 alcinhas. Puxo essa laçadinha lá pra dentro, como se fosse fazer um fechamento invisível, certo? Vou deixar essa laçadinha aqui dentro. Venho com a minha agulha e passo por baixo do corpinho daquela laçadinha que foi lá pra dentro e depois por dentro da laçadinha, ó, por baixo do corpinho e por dentro da laçadinha. O meu fio areia, eu não vou mais utilizá-lo, então eu posso vir aqui e cortar. Depois, tu pega e dá um pinguinho de cola só aqui, ó, esconde ele entre as tramas, tá bom? Pode ser cola quente, pode ser aquela cola universal, cola de tecido. Eu costumo usar cola quente porque é muito prática e rápida, ela seca muito rápido e cola super bem, tá? Então, ó, introduzi a agulha por baixo do corpinho, depois por dentro da laçadinha, vai ficar desse jeito aqui, ó. Peguei o fio que vem do novelo e puxei aqui pra fora, ficando apenas com a laçada do lado de fora, não mais aquela lá dentro, tá? Agora, eu farei uma carreira de ponto baixíssimo para acabamento da parte de baixo da nossa vandinha. Então, olha só, estendo essa laçadinha até a próxima entrada, que é entre um e o outro ponto, agora é entre os pontos, não mais dentro dele, certo? Venho e puxo de uma vez só. Ó, estendo esse pontinho até a próxima entrada aqui entre um e o outro ponto, certo? Venho e puxo de uma vez. Ó, estendo até a próxima entrada, venho e puxo de uma vez. Agora, sempre que tu vai introduzir a agulha, ó, entre um e o outro ponto, não mais no meio deles, que nós estamos fazendo o acabamento da nossa peça, que é uma carreira em ponto baixíssimo, ok? Então, eu venho dando uma volta completa aqui em ponto baixíssimo, até me encontrar com o primeiro pontinho feito aqui, ó. Então, eu vou dar uma volta completa e já volto a mostrar pra vocês. Olha só, dei uma volta completa em ponto baixíssimo, tá vendo, ó? Vim dando a volta completa, cheguei aqui no fim. Veja bem, ó, primeiro pontinho e último pontinho, certo? Já cortei o fio que vem do novelo, puxo ele todinho aqui por dentro, ó, desse último ponto baixíssimo. Introduzo a minha agulha da lateral do cesto com a ponta virada para baixo, no sentido da base, e puxo esse fiozinho aqui, ó, pra cima. Ele vai sair aqui na lateral, tá vendo? Introduzo a minha agulha de dentro do cesto para fora, de forma que ela saia por dentro daquele último ponto baixíssimo feito, tá?
Pego esse fiozinho e puxo aqui por dentro deste ponto, colocando ele aqui do lado de dentro do nosso cesto. Venho aqui, ó, ajeito esses pontos para que o fio que foi conduzido não fique à mostra. Tá vendo? Olha que graça, gente, que fica. Fica muito bonitinho. Vou vir aqui agora, veja bem, ó. Esse fio que tá aqui dentro, eu venho aqui na frente, ó, tá vendo? Ele entrou, vamos lá ver, ó. Esse é o ponto baixíssimo, ele entrou aqui, neste ponto. Tu vai vir um ponto na frente dele. Observe que o ponto baixo centrado, ele forma um Vzinho, certo? Ó, uma letra V. Tu vai vir aqui na pontinha dessa letra V, puxar esse fio aqui pra fora, tá? Depois, tu vem na base dessa letra V, deixa eu entrar com a minha agulha aqui, já dou foco pra vocês verem, ó. Tu vem aqui na pontinha, depois tu vem na base dessa letra V e puxa esse fio de volta lá pra dentro. Ao tu fazer esse movimento, olha o que vai acontecer. Ó, tu puxou, certo? Na hora que tu puxa, veja bem, ele vai abraçar o ponto já existente. Dessa forma, ele vai ficar aqui imperceptível, escondidinho entre as tramas e super seguro, tá bom? E tu vem fazendo isso por mais 2 ou 3 pontos, eu fiz 3 pontos aqui no total, ó. E corta essa sobra de fio e dá aquele pinguinho de cola na pontinha para prender aqui dentro, tá bom? Ó, fica uma emenda bem imperceptível, bem bonita. E aqui em cima, ó, fica de forma contínua também, sem emenda visível. Ele fica muito fofo, certo? Agora, para nós finalizarmos essa parte de baixo da roupinha, né, do corpinho da nossa Wandinha, eu venho aqui, ó, peguei uma agulha de tapeceiro, que é aquela que é mais larguinha, aqui onde passa a linha, ok? A própria linha fina que eu trabalhei aqui embaixo, as carreiras de ponto baixíssimo, eu coloco ela dupla, ó, são 2 ganchos, dou um nozinho aqui para prender esses 2 ganchos, vou vir aqui, ó, tá vendo esse primeiro pontinho feito? Eu venho no ponto baixo centrado do lado dele, ó, no ponto baixo centrado preto. Pego e puxo, vou deixar um pedacinho desse fio aqui, só para eu fazer o acabamento depois. Passo por cima desse areia e venho aqui, ó, dentro do ponto preto, depois dele, ó, um antes e um depois, certo? Entrei aqui, ó, aquela sobrinha lá de fio, ó, eu vou passar a agulha por dentro dela, tem um nozinho, tá vendo, ó? Passei por dentro só para que segure esse fio dela, fica segura lá dentro, certo? Aqui fora vai ficar assim, olha que legal. Agora, vamos vir aqui, ó, na de cima, mesma coisa na de cima. Eu irei sair com a minha agulha, já dou o zoom, gente, só introduzir aqui, só um pouquinho, aí, consegui, ó. Vou sair com a minha agulha aqui, ó, no ponto preto anterior, do lado de fora, tá vendo o ponto preto do ladinho dele. Passo por cima dessa carreira e venho aqui no outro ponto preto, ó. Ponto da cor preta, né? Então, é um ponto na cor preta antes do primeiro na cor areia e um depois, sempre. Ok? Vai ficar assim. Agora, na de cima, ó, um ponto baixo centrado da cor preta. Pera aí, deixa eu só... Já dou foco, gente. Espera aí. Pronto, acho que consegui entrar. Entrei no pontinho baixo centrado da cor preta aqui, ó, anterior. Passo por cima da carreira de areia e venho aqui, ó, no ponto baixo centrado da cor preta e entro com esse fiozinho. Olha que legal. E o mesmo eu farei aqui nesse último. Já dou foco, só um minutinho. Só para eu conseguir introduzir essa agulha aqui. Que às vezes, gente, o ponto baixo centrado, ele mostra resistência para agulha entrar, porque foi conduzido o fio, né? Entre um e o outro ponto, foi conduzido o fio. Então, tem aquele fio conduzido lá dentro, mas a parede do cesto já que é um pouquinho mais espessa. Então, às vezes, ele apresenta uma certa resistência.
Ó, venho e faço o meu último igualzinho, ó. Aqui fora, deixa eu só acertar aqui, pra ficar bem retinho. Só um minuto, já dou foco pra vocês verem, ó, acertei. Vai ficar desse jeitinho aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais, agora sim. Olha como vai ficar. Daí, tu vens aqui dentro, ó, e dá um pontinho, um nozinho normal de costura, sabe? Só pra prender esse fio, ó, passei por entre a trama, passa a agulha por dentro dessa laçadinha do fio, ó, passei a agulha, venho e dou mais um nozinho. A cor do fio é preta, então às vezes é difícil enxergar. Pera. Ó, venho aqui, deixa eu dar um foco. E dou um nozinho, tá vendo lá o nozinho, ó? Dou esse nozinho, prendi bem, venho e corto esse fio. Ficando dessa forma, essa gola em V listradinha, certo? Deixa eu só arrumar aqui de novo. Pera, aqui, pronto. Que representa a gola de uma das roupinhas, né? Uma das roupinhas que ela utiliza no filme. Olha só que graça que fica. Fica muito fofo, né, gente? Então, fica aqui essa parte de baixo representando a meinha que ela usa, o vestidinho preto e a golinha da roupinha dela, certo? Então, a parte de baixo do nosso cestinho está pronta, a roupinha, né, o corpinho está ok, está finalizado. Agora, nós vamos vir para a cabecinha dela, que tem o rostinho, o cabelinho. O cestinho da parte da cabecinha, gente, as técnicas são exatamente as mesmas, iguaizinho. A base em ponto baixo centrado, as trocas de cores. A única diferença será as cores utilizadas e a contagem de pontos, né, para a distribuição dessas cores que nós utilizaremos, que será a cor preta e a cor balé rosa para o rostinho, tá bom? Então, eu já volto com a parte de cima do rostinho para explicar para vocês como foi feita. Então, essa é uma peça que ela é feita em duas partes, tá? A parte do corpinho e a parte do rostinho, podendo usar uma em cima da outra, depois separadamente. Quando nós finalizarmos a parte de cima, eu monto e explico bem certinho para vocês como que vai ficar. Então, a parte de baixo finalizada, eu já vim aqui com a minha parte de cima, a parte da cabecinha, pronta, tá? Só falta eu caracterizar esse rostinho e colocar outra trança. Gente, essa parte de cima se trata exatamente da mesma parte de baixo, só que com trocas diferentes de cor e com menos técnicas, né? Ela tá mais fácil, mas exatamente tudo que vocês aprenderam a fazer na primeira parte desse vídeo, que foi a parte de baixo da roupinha, vocês irão aplicar na parte de cima, que será o rostinho da nossa Wandinha. Eu irei descrever para vocês, explicar carreira por carreira, a quantidade de pontos por cor, tá? Quantos pontos foram na cor balé rosa, quantos pontos foram na cor preta. Só que antes disso, olha só, eu vou deixar marcado aqui, tá vendo, ó? Tá marcado aqui, bem certinha a quantidade de pontos por carreira e distribuição conforme cores, tá? Então, prepara o print, exatamente essas quantidades de pontos por cor em cada uma das carreiras. Vou deixar aqui um pouquinho para dar tempo de vocês tirarem um print da tela, daí fica mais fácil de vocês estarem consultando, certo? Belezinha? Tirou o print? Então, vamos lá a explicação por carreira dessas trocas de cores. Vamos lá, então, as distribuições de cores. Carreira 1 e 2, fiz uma única cor sem nenhuma troca, tá? Ambas na cor balé rosa, 35 pontos baixos cada uma, a primeira ponto baixo, a segunda ponto baixo centrado, certo? Conduzi o fio já desde a primeira carreira, o fio na cor preta, como nós fizemos lá na outra, certo? Na minha terceira carreira, começou a minha troca de cor. Então, a minha terceira carreira eu fiz 11 com pontos na cor preta,
13 pontos no balé rosa e finalizei com 11 pontos na cor preta. Quarta carreira, 12 pontos na cor preta, 11 pontos no balé rosa e finalizei com 12 pontos na cor preta. Quinta carreira, 1, 2, 3, 4. Quinta carreira, 13 pontos na cor preta, 9 pontos no balé rosa e 13 pontos na cor preta. Sexta carreira, 14 pontos na cor na cor preta. Sexta carreira, certo? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso mesmo. 14 pontos na cor preta, 7 pontos no balé rosa e finalizei com 14 pontos na cor preta. Sétima carreira. Sétima carreira foram 15 pontos na cor preta, 4 pontos no balé rosa e 16 pontos na cor preta para finalizar. Minha oitava carreira, eu fiz 17 pontos na cor preta, 1 pontinho no balé rosa e 17 pontos na cor preta para finalizar. E a minha oitava e última carreira foi tudo na cor preta, sem troca de cor. E nessa última carreira eu não conduzi fio, tá? Porque logo depois eu vim com a carreira de ponto baixíssimo. E a carreira de ponto baixíssimo por si só compensa o fio que a gente passa aqui por dentro, porque já deixa mais gordinha essa carreira, certo? Então, ficou dessa forma a distribuição de pontos por cor da cabecinha da nossa Wandinha, tá? Técnicas, dicas, todas foram ensinadas aqui nessa primeira parte. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem a trancinha e caracterizarem o rostinho dela. Para a trancinha, eu peguei um fio de 26 milímetros mesmo na cor preta, que foi o que nós utilizamos, tá? Nas peças. E venho aqui cortando ele ao meio, ó. Corto esse fio de 26 milímetros ao meio. Ele vai ficar dividido assim, ó. Vai ficar 2 fios. Cada fio se transforma em 2, certo? Eu vou pegar 12 pedaços de 35 milímetros desse fiozinho já cortado, tá? Então, eu venho aqui, ó, corto 12 pedaços, tá? 12 pedacinhos, ó, de 35 centímetros desse fio. Aqui, eu já coloquei uma trança, agora esses que restaram é para outra trança. O que eu farei? Venho com agulha de numeração menor, vou vir aqui, ó, veja bem. Primeira, segunda, deixa eu chegar bem perto. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Nós vamos vir aqui na nossa quarta carreira, ó. No último pontinho da quarta carreira, o pontinho preto, tá vendo? Na cor preta, ó. Último pontinho. Vou pegar dois fiozinhos desse cortado, ó. 2. Venho aqui e puxo pra fora. Puxei metadinha pra fora, 2, e o restante tá aqui dentro, tá vendo? Eu passei dentro do ponto baixo centrado da cor preta. Agora, eu vou vir aqui no pezinho deste mesmo ponto e puxo o restante desse fio aqui pra fora. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar dividido. Eu venho aqui e acerto o tamanho deles pra ficar igualzinho, tá? Venho acertando o tamanho depois. Pego novamente, ó, 2 fios, ok? Vou vir aqui, ó, na carreira de baixo, tá vendo onde eu saí com esse fio aqui embaixo? Eu coloquei no centro do ponto e depois no pezinho do ponto. Vou vir exatamente nessa carreira aqui de baixo, ó, entre um ponto baixo centrado e o outro, ó, entre pontos, e farei exatamente a mesma coisa. Eu vou pegar aqui de cima da cor preta. Vou puxar 2 fiozinhos aqui pra fora, certo? Ó, aqui de cima, da cor preta. E eu vou vir logo aqui abaixo, ó, entre um e o outro ponto, e vou pegar os outros 2 fiozinhos, certo? Depois eu acerto o tamanho de todos. Agora, o meu último, eu farei aqui, ó, nessa primeira carreira, na cor preta que nós fizemos. Venho no centro do ponto, pego 2 fiozinhos, tiro 2 aqui pra fora. Peraí. Ó, venho aqui e tiro 2 perninhas. Uma,
Se não sair as duas de uma vez, tu pega de uma em uma. Duas, certo? Agora, eu vou aqui, ó, no pezinho deste mesmo ponto e tiro as outras duas que estão lá dentro. Então, os meus 6 fios estão aqui, ó. Eu só venho acertando o tamanho agora. Tá vendo? Esse daqui saiu do centro do ponto e do pezinho do ponto aqui dessa nossa primeira carreira de troca de cor, no primeiro pontinho na cor preta. Vem aqui e acerto o tamanho dele. O segundo, ó, saiu, deixa eu só separar aqui para vocês verem bem. O segundo, ele saiu entre pontos, ó. Tá vendo? Ele saiu do ladinho aqui, ó, entre um ponto e o outro dessa primeira carreira de troca de cor e logo acima, entre pontos, não dentro do ponto. E o terceiro saiu aqui, ó, primeira, segunda, terceira, na quarta carreira, dentro do ponto baixo centrado e depois no pezinho dele, ficando desse jeitinho aqui. Olha como que fica, certo? Agora, eu acerto o tamanho para que todos fiquem do mesmo tamanho e venho e faço uma trancinha normal, ó. Deito ela aqui e venho fazendo uma trancinha. Separo 3 partes, são 12 perninhas no total que nós temos aqui. Então, separo 3 partes com 4 fiozinhos cada uma dessa parte e venho trançando, ó, como se eu estivesse fazendo uma trança num cabelo normal. Venho trançando, ó, trançando, deixa bem apertadinha essa trança, tá vendo? Depois a gente vai limpar esses pozinhos de fio preto, tá, gente? Vou ensinar vocês a limparem. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu venho trançando, tá vendo? Depois, com o próprio fio, tá? Um próprio fio que eu cortei aqui a parte, ó. Eu venho, amarro, bem amarrado essa pontinha e corto pra ficar uniforme aqui, ó. Ó o meu pet, gente, os meus cachorrinhos. Tá na hora deles brincarem. Escapou um latidinho aqui. Mas, basicamente, é isso. Farei exatamente a mesma coisa dos dois lados. Temos aqui as duas trancinhas, tá? Olha que amorzinho, gente. Uma, duas. Para você deixar essas trancinhas viradas assim pra frente, ó, eu dei um pinguinho de cola quente aqui pra fixá-las, para que elas fiquem assim viradinhas, tá bom? Olhinhos de amigurumi, veja bem, 1, 2, 3, 4, na quinta carreira, contando 1, 2, 3, deixando 3 pontos aqui, 1, 2, 3, e deixando 3 pontos aqui, certo? Eu coloco entre um e o outro ponto, deixando 3 entre um olhinho e o outro olhinho, certo? Aqui, ó, para o narizinho, eu peguei um fiozinho, do que eu trabalhei mesmo, ó, um fio simples, vim e coloquei ele aqui, ó, abraçando esse pontinho entre um e o outro olhinho. Eu pego o olhinho como base, correto? Venho agora, pego uma paleta de blush, tu pega a cor mais escura que tem, eu não tenho nem marrom nem preto, tá? Eu vou ter aqui, nem preto nem cinza, eu vou ter um marrom bem escuro. Eu peguei um pincel bem pequenininho, não é nem pincel de blush, é outro pincelzinho, só para eu fazer uma olheira de leve aqui nela, ó. Farei uma olheira de leve, bem de leve. Não é a cor ideal seria uma cinza, só que eu não tenho aqui em casa, essa também vai servir. Improvisa com o que tu tens aí em mãos, ok? Coloco aqui embaixo dos olhinhos. Olha só, para dar aquele ar de olheira mesmo, sabe? E faço bem pouquinho em cima do narizinho dela, ó, bem pouquinho. Só para dar um destaque a mais para esse narizinho com relação ao restante do rostinho, correto? Vou vir aqui agora fazer a boquinha e a sobrancelhinha para nós finalizarmos esse rostinho. Para a sobrancelhinha, olha só, eu não posso deixá-la nem muito inclinadinha para baixo, porque ela ficaria com aquela carinha fofa de triste, e nem deixá-la para cima, porque senão ela ficaria com carinha muito brava. E a expressão original da Wandinha
não ter expressão, ela é inexpressiva, o rosto dela é inexpressivo. Então, nós vamos deixar essa sobrancelhinha reta, tá? Eu vim aqui, ó, tá vendo que o olhinho tá entre um e o outro ponto, né? Vim aqui nesse ponto, ó, no primeiro do lado do olhinho, coloquei dentro o fio. Depois vim aqui, ó, pulei um ponto e do ladinho de fora desse ponto eu entrei com esse fio, ó, de novo. Tá vendo essa carreira aqui, ó, do lado do olhinho? Eu venho, saio com a minha agulha aqui, olha só, saí com a minha agulha aqui, trabalhando com um gancho apenas do fio Cleia preto e uma agulha de costura, certo? Depois, eu vou pular este ponto e venho aqui do ladinho de fora dele, na mesma direção, para que fique retinha, e entro, tá? Aqui ficou inclinada, deixa eu só arrumar. Ó, agora ficou certinha. Eu venho aqui dentro, ó, pegando essas duas perninhas, dou um pontinho duplo ou triplo só para segurar este fio. Temos aqui a sobrancelhinha e o olhinho da nossa Wandinha. Olha só, as duas sobrancelhinhas feitas, os olhinhos. Eu fiz, apesar de originalmente ela não ter, eu fiz umas sardinhas nela, tá vendo? Pra que tenha um pouco mais de expressão o rosto, porque o rosto dela é muito inexpressivo, né? Então, coloquei umas sardas bem discretas, tá? Bem discretas mesmo. Embaixo do olho, aquela leve olheirinha. Não coloquei boca, porque, como eu disse, ela é um personagem que não tem expressão. Então, eu deixei ela sem boquinha, apenas desse jeito, tá bom? E assim ficou o rostinho da nossa Wandinha. E quando a gente junta aqui, ó, as duas partes, fica muito fofo. Fica a parte de cima e a parte de baixo. Linda, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo para vocês com muito carinho, ok? Para trazer uma peça aí para a primeira data sazonal do nosso ano, que é a nossa sexta-feira 13. Estamos iniciando o ano já com a sexta-feira 13. Para tu que não sabe o que são datas sazonais, vai lá no feed do meu Instagram que eu explico quão relevantes são essas datas para o seu negócio se tu leva o crochê profissionalmente. Ai, que amor, eu tô muito apaixonada, linda, né, gente? Fofa demais. Olha só, quero ver vocês fazendo, hein? No início desse vídeo tem toda a lista de material utilizada nessa peça. Foi muito pouco mesmo, ficou uma peça pequena, dá para ser usada como porta-treco, como porta-caneta, maquiagem, uma infinidade de utilidade ela pode estar tendo, tá bom? Me marquem lá para que eu possa ver tudo de lindo que vocês estão aprontando por aí. Beijos e até a próxima!